Olá para você, Emerson Alecrim do Tecnoblog por aqui, e neste vídeo eu trago o LG G7 ThinQ, smartphone que tem a difícil missão de fazer frente ao Galaxy S9, aos iPhones e a vários outros aparelhos topo de linha por aí. Para isso, a LG equipou o G7 com processador Snapdragon 845, tela IPS LCD de 6,1 polegadas com notch e câmera dupla auxiliada por inteligência artificial. Será que ele é realmente bom de briga? Fica aí que eu já te conto. Olha, confesso que eu tenho certa aversão a traseiras feitas de vidro pelo risco dela se quebrar na menor das quedas, mas é inegável que o vidro dá um efeito premium pro LG G7. Isso é importante porque esse smartphone tem um design mais sóbrio ou neutro, daí o brilho na traseira acaba deixando ele mais interessante visualmente. E de qualquer forma, tem Gorilla Glass 5 aqui, tanto na tela quanto na traseira, então as chances de danos diminuem um pouco, pelo menos teoricamente. O que mais importa é que essa traseira tem boa aderência no contato com as mãos, se bem que o que mais ajuda na pegada é a curvatura das laterais, que são feitas de metal. Em vez de simétrica, essa curvatura é ovalada, e aí os dedos acabam encaixando com bastante firmeza. Outro detalhe importante é que a LG colocou o botão de liga e desliga na lateral direita. No LG G6, esse botão fica na traseira, junto ao leitor de impressões digitais, numa posição que não é muito prática. No lado esquerdo a gente vai encontrar os controles de volume e um terceiro botão que, por padrão, serve para acionar o Google Assistente. Sinceramente, não me pareceu muito útil. E muita gente pensa assim, tanto que a LG já falou em permitir que esse botão seja programado para outra função, mas até agora ela não liberou nada para isso. Na parte superior está a gaveta para os cartões, só que ela é híbrida, ou você usa dois SIM cards ou um SIM card e um micro SD. Na parte de baixo, a conexão para fones de ouvido foi mantida, olha só, e ali também está o alto-falante. A LG chama ele de Boombox por conta de um recurso bem interessante. Esse alto-falante consegue reproduzir graves um pouquinho mais fortes e som mais claros porque usa o interior do aparelho como uma câmera de ressonância. Tudo o que você precisa fazer para aproveitar esse efeito é deixar o G7 sobre uma superfície rígida, como uma mesa. Funciona bem, mas a experiência com áudio continua sendo melhor com fones de ouvido. A LG colocou aqui tecnologias como Hi-Fi Quad DAC e DTS-X, justamente para atrair a galera que é exigente com som. A tela está entre os pontos fortes do LG G7. Ela tem 6,1 polegadas e aproveita quase todo o espaço frontal, só a borda inferior que é um pouquinho mais avantajada. O painel é do tipo IPS LCD, mas é dos bons, viu? Ele tem resolução de 3120 por 1440 pixels, exibe cores fortes, mas sem escorregar na saturação e tem brilho intenso. E o ajuste automático do brilho é rápido e preciso, pelo menos foi assim nos meus testes. Ainda existe um modo chamado Bright Boost que consegue deixar o brilho ainda mais forte que o limite padrão por até 3 minutos. Então, se você estiver no parque no dia de sol forte, por exemplo, não vai ter dificuldades para enxergar o conteúdo da tela. A visualização sob ângulos variados também é boa. Até rola alguma perda de tonalidades nessas condições, mas discreta. A única coisa que pode incomodar um pouco é que o preto acaba não sendo profundo, afinal esse é um painel LCD. E aí, se você desativar o Notch, por exemplo, ainda vai conseguir enxergar a silhueta do entalhe por causa disso. Pois é, o eternamente polêmico Notch está aqui para brigar câmera frontal, alto-falante de chamadas e sensores. Quando eu falo de desativar o Notch, eu me refiro à possibilidade de deixar as áreas ao lado do entalhe apagadas. Você também pode deixar as áreas ao lado do Notch com outras cores, graças às várias opções de configuração da interface da LG. Essa interface roda sobre o Android 8.0 Oreo e me pareceu bem completa. Ela é estável e um pouco mais organizada que a interface do LG G6. Eu gostei, por exemplo, de encontrar a área de configurações dividida em várias abas. Na aba tela, por exemplo, você pode ocultar ou não o Notch, diminuir a resolução, mudar a intensidade e a temperatura das cores e assim por diante. A LG colocou vários aplicativos próprios aqui. O que mais chamou a minha atenção é o Galeria. Ele é bem organizado e tem várias funções. Uma delas é classificar as fotos automaticamente com etiquetas, como céu, floresta, carros, animais e várias outras. Funciona bem, eu diria que com pelo menos 90% de acertos. Diz a LG que essa classificação automática é feita via inteligência artificial, mas a IA está presente mesmo nas câmeras. Bom, pelo menos essa é a ideia que a LG vende. São duas câmeras na traseira, as duas têm 16 megapixels, só que uma tem lente grande angular. Eu gosto disso porque você pode brincar com ângulos diferentes ou escolher a câmera mais adequada para cada situação. Como a grande angular cobre uma área maior, digamos assim, você pode usá-la para fazer mais gente aparecer na foto de uma festa ou para tirar foto de uma paisagem, por exemplo. Também dá para usar as duas câmeras para gerar
gerar fotos com fundo desfocado. Funciona bem, inclusive você tem a opção de ajustar o nível de desfoque depois de ter feito a foto. Às vezes esse modo pode falhar desfocando o que não deveria, mas no geral os resultados agradam. Agora, o que a LG mais destaca é o modo câmera IA. Funciona mais ou menos assim: você aponta para um objeto ou uma cena e a inteligência artificial tenta identificar o que é aquilo para aplicar o ajuste mais adequado para a foto ter o melhor resultado possível. Bom, diz a LG que isso é inteligência artificial, porque virou moda dizer que qualquer recurso mais sofisticado é IA quando nem sempre é. De qualquer forma, esse modo IA não me agradou muito não. Dependendo do lugar em que você está, ele detecta tanta coisa na cena, uma atrás da outra, que você acaba até ficando perdido na foto. E na maioria das vezes, esse ajuste automático apenas fez um aumento da saturação das cores, quer dizer, na prática, ele não faz realmente diferença. Acho que a ideia é boa, mas ela precisa ser mais lapidada. Eu preferi usar o modo automático e com ele as fotos tiveram um baixo nível de ruído e pouca perda de definição quando as condições de luz ajudam como tem que ser. O modo HDR, que é ativado por padrão, faz diferença aqui. Ele realmente consegue deixar em evidência áreas mais escuras da foto. Só é preciso ter um pouco de cuidado com esse modo, porque ele também pode exagerar na saturação. Com isso, um céu que tem um azul clarinho acaba ficando com um azul quase roxo, só para dar uma noção. À noite a situação complica um pouquinho. Você consegue fazer boas fotos, mas não ótimas, porque a perda de definição acaba sendo mais intensa. E tem também a câmera frontal, é claro. Ela vem com 8 megapixels e também faz foto com fundo desfocado, só que esse desfoque é por software e falha mais do que deveria. Não é difícil parte da orelha ou do cabelo ficar desfocado, por exemplo. Dá pra fazer boas selfies aqui, mas elas não impressionam. Às vezes o pós-processamento é meio estranho, deixando partes do rosto lisas e outras não. Para um topo de linha, eu esperava mais. Aí você pode usar a câmera frontal para desbloquear o aparelho com reconhecimento facial. Funciona bem mesmo quando a luz no ambiente é fraca, mas eu ainda preferi fazer o desbloqueio por impressão digital por ser um pouquinho mais rápido. No desempenho, o LG G7 faz bonito, e não podia ser diferente porque ele tem o Snapdragon 845, um chip que, como você deve saber, é bastante poderoso. Além disso, ele vem com 4 GB de RAM e 64 GB para armazenamento interno de dados. Nos meus testes eu não notei travamentos, fechamentos inesperados ou lentidão nos aplicativos. E no multitarefa também foi tudo tranquilo. Você pode deixar o Spotify tocando enquanto faz outra atividade no aparelho, por exemplo, que tudo fica certo. Jogos pesados também rodam numa boa. Em Asphalt 9, por exemplo, eu coloquei os gráficos no nível máximo e não notei queda na taxa de frames. No quesito desempenho, só a bateria que me deixou um pouquinho desconfiado. Ela tem 3000 mAh e para testá-la eu fiz o seguinte: joguei Asphalt 9 por 40 minutos, rodei cerca de 3 horas de vídeo com brilho alto na tela, ouvi música via Spotify por 1 hora com esse alto-falante boombox, acessei redes sociais e web por 1h30 e terminei com uma chamada de 10 minutos. Comecei os testes de manhã, com 100% de carga, e fui fazendo essas atividades no decorrer do dia. Lá pelas 9 da noite, a carga da bateria estava em 29%. Não é ruim, mas é um indício de que você pode terminar o dia sem bateria se não tomar cuidado. E vale destacar que o LG G7 suporta recarga sem fio e, claro, recarga rápida. No geral, o G7 é um aparelho equilibrado. O acabamento é robusto, a tela agrada bastante, apesar do note que pode deixar muita gente contrariada, e o desempenho é fluido. Só que na comparação com outros topos de linha, com destaque para os Galaxy S9 e S9 Plus, que provavelmente são os maiores rivais no Brasil, o G7 fica atrás em vários aspectos, principalmente nas câmeras. As fotos do G7 não são ruins, mas as do S9 são melhores. O LG G7 foi lançado no Brasil por R$ 3.999 e hoje já não é difícil encontrá-lo com desconto na casa dos R$800, R$900. Só que o Galaxy S9 Plus também está nessa faixa de preço e, como eu disse, ele leva vantagem em vários aspectos. Então a escolha aqui acaba sendo óbvia, né? Tecnicamente, o LG G7 vale a pena, ele não é um smartphone ruim não, mas você só vai conseguir fechar um bom negócio se seguir a velha regra de só comprá-lo com um bom desconto. Se não conseguir, é melhor dar uma olhada antes na concorrência. Para terminar, uma última dica: tem um jeito mais barato de comprar o seu smartphone, não importa a marca ou modelo, que é usando a extensão do Tecnoblog para Chrome. Ela tem um módulo testador de cupons que testa automaticamente milhares de cupons quando você estiver finalizando uma compra numa loja online e aplica o maior desconto possível. O link para instalar está aqui na descrição. Quer saber mais? Então acesse o review completo do LG G7 no Tecnoblog. E se você curtiu, não se esqueça de dar um joinha para ajudar na divulgação e se inscreva no nosso canal para ficar por dentro das novidades. E eu fico por aqui. Até a próxima!